Então, a outorga da Carta Magna de 1824 ratificava a extinção da corporação de ofício no Império, tá? E abriu espaço, a partir da década de 1830, para essa proliferação de auxílio mútuo aos trabalhadores, que eram as chamadas irmandades. Bom, as críticas ao papel das corporações de ofício emergem num período de mudança social, por Adam Smith, né, em que ele criticava o aprendizado, formulando importantes argumentos contra a permanência das guildas na Inglaterra. Então, o que ele achava? Ele era contra o protecionismo e contra todos os tipos de monopólio. Tá? Criticava o aprendizado que fosse focado para o monopólio. Então, ele não queria isso. E esse pensamento foi o pensamento defendido pelo Visconde de Cairu aqui no Brasil. Bom, as associações, elas ampliavam as suas funções, né, e ultrapassavam o interesse de suprir simplesmente as necessidades cotidianas do trabalhador. Então, o que acontece? Com a Revolução Industrial, principalmente na segunda fase da Revolução, a partir de 1860, as organizações de trabalhadores não eram mais organizações que não tinham um propósito maior. E elas passaram a ter propósitos maiores, ideais maiores, né? E passaram, inclusive, a ser símbolos de resistência, de combatividade ou elementos apaziguadores na luta de classes, tá? Elas protagonizaram as primeiras formas de resistência mais radicais e foi com essas organizações que surgiram as primeiras formas de reivindicação do trabalho, as greves. Que não por acaso a gente está vendo aí lá na Europa, né, o que está acontecendo em termos de greve, por conta, quem puxa isso? Os próprios trabalhadores, as suas próprias organizações, as suas próprias representações, né, perante os governos, fazem a convocação, se organizam, se articulam e vão também servir agora não somente como congregação de trabalhadores, mas principalmente para defender ou uma ideologia da classe ou os seus direitos de uma forma mais ferrenha, utilizando o mecanismo das greves. Alguns, inclusive, né, durante a Revolução Industrial, utilizaram o mecanismo da sabotagem, que é quando a gente, né, conhece, por exemplo, o termo sabot, né, que é tamanco em francês, porque os operários franceses utilizavam os tamancos para quebrar as engrenagens, né, do maquinário, para justamente não serem substituídos pelas máquinas, ou seja, sempre precisar do trabalhador aí. E é daí que vem o termo sabotagem. Então, além da sabotagem, havia também a greve, né, que já começou aí, e no século XX, a gente tem, então, o intenso surgimento e a proliferação das associações, dos sindicatos, dos conselhos, ou seja, as associações de trabalhadores vão ficando cada vez mais estruturadas, vão buscando cada vez mais se aproximar do trabalhador e vão sendo estratificadas também. Aqui no Brasil, né, já houve uma tentativa, na década de 90, de aglutinar, tá, tudo que existisse em matéria de trabalhista. E em 1997, na época, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né, Ives Gandra da Silva Martins Filho, defendia que as atividades profissionais similares tivessem um só conselho profissional. O que eles diziam nessa época? Eles diziam que já tinham estratificação alta, muitas profissões novas surgindo, todo mundo que estava chegando ao mercado era uma profissão nova, queria ter o seu conselho, queria ter a sua regulamentação, né, mais além, e isso não era possível. O governo não estava de acordo com isso. Né? Então, nessa época aí, que foi justamente coincide com a época que a gente começa a batalhar, né, pelas questões do Conselho de Secretariado, encontramos essa dificuldade, que já era uma dificuldade imposta pelo governo, né, através da fala do ministro, como a gente percebe aí. E claro que os outros conselhos não aceitaram, porque a ideia era o seguinte: tudo que fosse afim de administração ficaria vinculado à administração. Então, todas as profissões que tivessem relação, né, registrar. E isso não foi aceito. Por quê? Porque os conselhos defendiam as especificidades de cada profissão. Que isso não seria correto, né? Agrupar todo mundo e ter por um só. Né? Então, as reflexões que a gente pode fazer a respeito, né, dessa história do agrupamento, do associativismo dos profissionais, né, do mercado, quais são essas reflexões? Uma em termos de representação. Então, a nossa classe tem representação? Tem.
Nós temos os sindicatos, nós temos a federação, nós temos os cursos de secretariado no país, então nós temos representatividade, né? Que ocorre por conta dessas instituições, mas principalmente por conta dos profissionais da área. Nós temos apoio político. Se a gente vai ler um pouquinho sobre a história, né, da luta pelo conselho da profissão de secretariado, a gente percebe que houve durante todo o tempo apoio político de senadores, né, de grandes políticos, pessoas, figuras importantes. E o apoio da nossa categoria, porque os alunos têm se mobilizado, os alunos têm participado das propostas da federação, quando passa assim, convoque todos os seus alunos para assinar o manifesto, não sei o que a gente vai encaminhar para Brasília. A gente assina tudo, encaminha para Brasília, Graça divulga, os professores divulgam, o DA, todo mundo participa. Tá? Então, a gente tem representação, a gente tem apoio político, a gente tem o apoio da categoria. E aí, a grande pergunta é, o que está faltando, então? Né? Mas aí, na hora que a gente vai para a história, a gente percebe que as corporações de trabalhadores nem sempre foram do interesse, né, de um determinado governo. E a gente percebe que tem uma relação política que vai além e que tem a ver com outros assuntos, como, por exemplo, os subsídios governamentais. Tá? Porque todo sindicato, todo conselho recebe não só, né, aquela contribuição do trabalhador, mas também subsídio governamental. Então, se todas as profissões que surgirem agora, que foi como na época o ministro falou, né, você tem profissões que a gente nem imaginava que ia existir. Web designer, por exemplo. E aí todo mundo agora quer ter conselho, quer ter... e fica cada vez mais um ônus também para o governo. Né? Então, foi proposta o agrupamento não foi aceito, e a gente está agora, né, em pleno 2010, ainda nessa celeuma e nesse dilema todo. Então, o que está faltando para nós? É maior mobilização? Porque para a porta do Congresso nós já fomos, acho que 2 vezes, né, Bernadette? Mais vezes, né? Aqui assim, desceu mais de 1.000 e tantas secretárias para a porta do Congresso. O que está faltando, então, né? Aí a gente fica se perguntando. Aí acha assim, é porque a federação não está atuante, o sindicato não está atuante, será? Né? Ou será que também a gente precisa entender que, historicamente, tem momentos que não há interesse realmente na permissão da criação de novos conselhos e representações dos profissionais? Então, essa é a reflexão que, na verdade, eu coloco aqui para todos, né? Porque eu também estou refletindo sobre o assunto e confesso que eu não consigo chegar numa resposta. Não sei se Bernadette, agora com mais informações atualizadas, certamente terá, né, uma resposta até melhor para essas questões, mas é fato que a gente, né, fica assim. E aí, o que está faltando? Não? Me senti super feliz pela aula aí da professora Karine. Foi bem oportuna, até para que todos possam entender como começou a luta, a organização de trabalhadores, né? A organização de sindicatos, federação, das confederações que fazemos parte. Tá? E aí eu entraria um pouco sobre a questão do conselho profissional. O que é um conselho? Qual a viabilidade do nosso conselho de secretariado? Para que a gente possa entender o que é um conselho profissional e, por conseguinte, o que virá a ser o Conselho Federal de Secretariado, os conselhos estaduais ou regionais de secretariado. Os conselhos profissionais, eles são autarquias federais, ou seja, eles compõem a administração pública, possuem prerrogativas, poderes e devem seguir os princípios que norteiam essa administração pública. No Brasil, os conselhos profissionais, eles surgem como resultado do princípio da eficiência, segundo o qual, quanto mais específica e qualificada a atuação da administração pública, melhor o resultado do custo-benefício para a sociedade. É isso, inclusive, já abrindo um parêntese aqui, é isso que nós alegamos quando contestamos os editais para concursos públicos na nossa área, na área de secretariado, que na grande maioria eles abrem também para profissionais de outras áreas, a exemplo de letras, de administração, e a gente entende que nós somos uma categoria
Nós temos a nossa profissão regulamentada e, por que não, só profissionais de secretariado estarem concorrendo, né? E ocupando essas vagas. A gente alega também esse princípio da eficiência, porque o profissional preparado, claro, formado, ele vai ter muito mais que contribuir com esta boa administração, né? Esse custo-benefício vai ser bem maior se o profissional da área estiver lá ocupando a sua vaga. Os conselhos profissionais, eles são responsáveis pela normatização, regulação, fiscalização e disciplina do exercício profissional. E diferente da importante atuação do sindicato, né, que representa a categoria profissional nas relações entre patrões e empregados. A atuação dos conselhos, ela se dá em relação ao exercício da profissão como um todo, ao estabelecer prerrogativas profissionais, fiscalizando o exercício regular da profissão e aplicando o nosso código de ética. Tá? Os conselhos, eles são compostos por diretorias eleitas pelos profissionais representados, sendo que os diretores devem necessariamente pertencer à categoria profissional. Além disso, os conselhos profissionais, eles possuem procuradoria própria e podem atuar juridicamente, até mesmo contra o próprio Estado, na defesa dos interesses dos profissionais. As profissões que não possuem um conselho profissional, elas acabam por ser normatizadas e seu exercício fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, por meio da ex-Delegacia Regional do Trabalho, hoje Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que por ser um órgão do Estado, eles não podem acionar juridicamente o Estado. O Estado, diferentemente dos conselhos profissionais. Havendo algum problema, eles podem sim acionar juridicamente o Estado.